Já estou gravando aqui. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que é verdade segundo a filosofia. E aí vocês coloquem o nome no chat, por favor, tá? E a série também. Na última aula aconteceu uma coisa um pouco engraçada, né? Porque a aula terminou e alguns alunos continuaram logados, né? Provavelmente eles saíram para passear e deixaram logados. E a ideia é que seja breve exatamente para que vocês não dispersem. Então vamos lá. Eu vou apresentar para vocês aqui alguns recortes, tá? Do que a gente vai tratar hoje. E aí no final eu vou pedir para vocês um trabalho que eu vou mandar no formulário para vocês. Os formulários terão duas perguntas cada um, e essas perguntas elas vão servir como parte do processo avaliativo dos senhores. Lembrando que o bimestre já está fechando, tá? Então, a ideia hoje é falar um pouquinho sobre a história da filosofia e apresentar um recorte sobre a verdade, o que é a verdade, né? A gente tem muitas possibilidades de pensar o que é a verdade, mas eu vou apresentar um dos conceitos, tá? E depois, futuramente, no passar do tempo, a gente vai apresentando outros, de maneira mais detalhada. O conceito que eu vou apresentar para vocês é um conceito grego de verdade, tá bom? Então, a ideia da aula de hoje é que, quando nós terminarmos a aula, vocês tenham a plena noção do que é a verdade, segundo uma concepção grega, tá? Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre a história da filosofia e daqui a pouco eu entro no conceito de verdade. Então, uma das coisas que vocês devem considerar, e que é bastante importante que vocês tomem como pressuposto, é que a filosofia ela não teme a crítica. Então, o tempo inteiro haverá críticas acerca da filosofia, né? A gente ouve comumente as pessoas criticando a filosofia não serve para nada, a filosofia é perfumaria, a filosofia não tem nenhum tipo de utilidade. E realmente, essas explicações e essas críticas que são feitas acerca da filosofia, elas não são de todo falsas, tá? Porque realmente a filosofia ela não tem uma utilidade, né? Ela não se submete a uma utilidade. Ela seria algo muito mais pleno do que isso. Não sei se vocês lembram, mas eu disse na última aula que aquilo que é útil, em algum momento pode deixar de ser útil. E a filosofia ela não se sujeita a ser útil, porque ela também não se sujeita a deixar de ser útil. É importante que vocês entendam também que a filosofia ela é bem antiga, né? A gente data ela de 2.400, 2.500, 2.700 anos, mas há antes também disso, né? Mesmo para fora dessa noção clássica da filosofia, a filosofia tem bastante tempo, né? Porque a postura filosófica é, na verdade, uma reflexão sobre a própria vida, sobre a realidade, né? Sobre as coisas como elas estão e sobre as coisas como elas podem estar. Então, eu vou colocar aqui para vocês um fragmento de um filósofo chamado Arthur Schopenhauer, e aí vocês vão perceber que a filosofia ela se autocritica, né? Podemos dizer assim. Ele diz assim, ó: o espírito será mais poderoso e eficazmente estimulado pelo primeiro livro vindo de um verdadeiro filósofo que lhe cair nas mãos, do que pelas lições de um professor de filosofia. Dever-se-ia, nos colégios, ler Platão assiduamente como meio mais adequado de desenvolvimento do espírito filosófico. Perceba, o próprio filósofo ele está dizendo que é muito melhor ler um livro de filosofia do que tomar a filosofia como algo que pode ser ensinado. Aí aqui o slide ficou com um probleminha na letra, não sei se vocês estão percebendo aí, mas a ideia aqui a gente vai fazendo ao vivo, ô louco, bicho. Então, a filosofia, ela se autocritica, e a crítica mais poderosa que pode ser feita à filosofia é a crítica feita pelos próprios filósofos, né? Então, com o passar do tempo, a filosofia foi se desenvolvendo, vários sistemas foram acontecendo junto com a filosofia e vários pensadores foram criando filosofias dentro desse quadro filosófico maior, e esses pensadores eles começaram a criticar as próprias noções filosóficas que se tinha acerca da filosofia. E aí, com o passar do tempo, começou-se a perceber que a filosofia ela não tem uma linha, ela não tem um progresso. Então, a gente pode tratar, por exemplo, a filosofia do Nietzsche, que é um filósofo do século passado, né?
ou a filosofia da Hannah Arendt, que é uma filósofa do nosso tempo, e a filosofia do Platão, porque diferente da ciência, a filosofia ela não é linear, né? Alguns filósofos acharam que ela era, né? Eles afirmaram, por exemplo, como Hegel e o Comte, né, que a filosofia ela tinha um progresso, mas normalmente é tomado, né, dentre a maioria dos pensadores, de que a filosofia ela não tem um início, ela não tem um começo, ela não tem uma progressão temporal. Então a gente pode comparar a filosofia de 2.500 anos atrás com a filosofia de 100 anos atrás, ou com a filosofia atual, sem que uma seja superior à outra, porque o que vai determinar se a filosofia ela é ou não coerente é a sua própria coerência interna. Então, os sistemas filosóficos, as teorias, elas estão muito mais ligadas à sua coerência do que à sua relação com as coisas de fora, né? Então, a filosofia ela não tem aquilo que a gente chama de progresso, embora alguns filósofos tivessem acreditado nisso. E aí, tem um paralelo aqui de dois filósofos, né? O Huysman e o Verges, que eles dizem assim: é estudando a história da filosofia, e ninguém discordará disso, que se aprende filosofia. Nesse sentido, ocorre em filosofia o mesmo que em belas artes. Aí seria o estudo das artes, tá? É estudando as grandes obras que se forma um aprendiz. Não é contemplando o pôr do sol que nos tornamos pintores, mas vendo, estudando as telas dos grandes mestres. Eles estão dizendo o seguinte, que à medida em que a gente vai lidando com a filosofia e com os sistemas, né, e vocês estão fazendo isso, vocês estudaram nesse primeiro bimestre, vocês estudaram Platão, vocês estudaram Aristóteles, vocês foram vendo alguns filósofos, e essas filosofias, elas vão dando para vocês a condição de pensar filosoficamente. A mesma coisa que acontece com o artista. Né? Se você for num museu e observar o quadro, você não vai virar um artista. Para você virar um artista, você tem que tentar pintar suas telas, você tem que entender como as cores funcionam, você tem que lidar com aquele processo, né? Lidar com aquilo que você está tratando ali. E a mesma coisa com a filosofia. À medida que vocês vão aprendendo várias filosofias, digamos assim, vocês vão criando a sua própria noção do que é a filosofia e de como lidar com elas. Então, é muito importante que vocês adquiram esse olhar filosófico, né, que vai se desenvolver durante os 3 anos, e isso vai acontecer à medida em que vocês forem lidando com filosofias diferentes. Vocês vão perceber, por exemplo, quando a gente for estudar o Nietzsche, que o Nietzsche ele nega o Platão. Vocês vão perceber que o Platão e o Aristóteles, embora o Aristóteles tenha sido aluno do Platão, o Aristóteles nega o Platão também. Então, essas filosofias, digamos assim, elas vão se antagonizando. E aí, a partir desse antagonismo, né, dessa tensão entre as filosofias, a gente tem alguns conceitos. E aí, o conceito que eu quero tratar com vocês hoje é o conceito de aletheia. Eu não sei se vocês já ouviram essa palavra, mas a aletheia, em grego, seria a verdade, tá bom? Então, quando vocês ouvirem a palavra verdade, vocês podem pensar, ou quando vocês ouvirem, na verdade, a palavra aletheia, vocês podem pensar na palavra verdade, que é aquela palavra que nós tomamos aqui, ou em latim, né, a palavra veritas, ou veritas, né, mas todas elas têm o mesmo significado, tá? Então, ó, eu vou ler o que o Ivan Gobri escreveu aqui. Ele diz assim: entende-se por aletés o que é incontestável, seja nos fatos, aquilo que é real e verdadeiro, seja nas palavras, evidente do ponto de vista da lógica, verídico do ponto de vista do sujeito que afirma. Eu não sei se já aconteceu com vocês, eu acredito que sim, de vocês estarem, vocês saírem de casa, por exemplo, vocês saíram apressados de casa, e vocês ficarem com a impressão de que não fecharam a porta, por exemplo. E aí vocês ficam pensando, putz, será que eu fechei a porta? Ou, né, começa a chover e você não se lembra se você fechou a janela, ou se você recolheu a roupa. Enfim, essas inseguranças que vêm diante de nós, que são inseguranças menores, mas que acontecem, elas acontecem por meio da dúvida. Né? Então, todas as vezes em que nós duvidamos, nós tentamos, de algum modo, encontrar uma verdade. Né? Será que eu fechei essa porta? E aí, imagine o seguinte, você liga para alguém na sua casa, a pessoa fala, não, você fechou. Né? Ou, eu cheguei, a porta estava fechada. E você fala, ufa, descobri essa verdade. Né? Que a gente não pensa como verdade, mas que o é. Isso nos traz segurança. Né? Então, essa busca pela verdade é algo que, quando a gente encontra, né, diante de uma dúvida, nos traz segurança. Então, toda vez que nós duvidamos, nós ansiamos por encontrar uma determinada verdade que nos dê a segurança, né? Porque a dúvida, ela nos movimenta, ela nos deixa inseguros.
Então, é importante que a gente entenda que as coisas que estão relacionadas à verdade, elas não estão relacionadas à verdade somente naquilo que é grandioso, né? Como são as perguntas da filosofia, né? De onde viemos, quem somos e para onde vamos, que são as grandes perguntas que requerem grandes respostas, mas no nosso cotidiano também, né? Ou quando você está conversando com um colega chega, né? Ele foi para uma pescaria e ele fala, não, cara, eu pesquei um peixe de 30 quilos. E aí você fica pensando, será que é verdade mesmo ou será que isso é uma história de pescador? Percebam, a verdade, ela está sempre no nosso horizonte. A gente está sempre tentando encontrar a verdade. E os filósofos, eles desenvolveram as suas teorias, os seus sistemas e as suas concepções de mundo, sobretudo pautados na verdade. Então, a verdade, ela é muito cara e ela é muito importante para todos nós. E aí a gente vai fazer agora uma breve reflexão sobre o que é a verdade, partindo do que os próprios filósofos disseram, tá? Então, eu vou passar aqui alguns slides para vocês, uma apresentação mais ou menos básica aí do que os próprios filósofos disseram. Então, nós temos aqui o que disseram Platão e Aristóteles, tá? Que não é o professor de história, fique bem claro isso. O Platão vai dizer assim, o filósofo é apaixonado pelo ser e pela verdade. Seu programa é impelir a alma para atingir a verdade em si mesma. Esse trechinho está na República. O Aristóteles vai dizer assim, a filosofia é a ciência da verdade. Eu não sei se vocês lembram de uma aula do Descartes que a gente teve, em que eu propunha, né, que o Descartes dizia que a gente tinha que negar todas as nossas sensações, negar tudo aquilo que a gente tinha aprendido, tudo aquilo que a gente tinha ouvido, para tentar chegar a algo indubitável, para tentar chegar a algo que de fato fosse verdadeiro. E esse processo, embora o Descartes esteja ali no século XV, XVI, ele começa a acontecer há 26 séculos atrás, né? Ou há 24 com Aristóteles e Platão. O Aristóteles ele vai dizer assim, a filosofia é a ciência da verdade. Então, é importante que vocês entendam que, para o Platão, a verdade ela não pode ser conhecida por meio dos sentidos, né? Ou ela raramente é conhecida por meio dos sentidos. O que são os sentidos? Vocês lembram da aula do mito da caverna? Em que os homens estavam trancados no fundo da caverna e aí eles ficavam observando ali, tentando encontrar acreditando que aquilo ali era verdade, e aí de repente um sai. É mais ou menos a mesma coisa, né? Eles acreditavam que a verdade ela podia ser pensada por meio daquilo que eles estavam vendo, por meio daquilo que a gente sabe que são os sentidos. Então, para vocês entenderem essa... Então, os sentidos, no caso, seriam os ouvidos e as imagens que estavam na caverna. Exatamente, exatamente. Tudo que eles viam, né, as sombras, na verdade, né? As sombras. Então, aquilo era os sentidos. Aí o Platão vai usar essa alegoria para dizer, não se dá para conhecer a verdade por meio dos sentidos. A verdade, ela só vai ser conhecida por meio do pensamento, por meio da reflexão, né? Então, ele vai dizer, só se chega à verdade por meio do raciocínio. Então, nós podemos dizer aqui, dando uma forçada no Platão, que você só entende a verdade por meio da teoria, da razão, do logos, né? Que é a razão fruto de um raciocínio bem arquitetado, bem construído. Então, em certa medida, para o Platão, você não vai chegar à verdade nas coisas, nos objetos. A verdade, ela está sempre nas ideias, ela está sempre no modo como a gente pensa e no modo como a gente reflete. Aí tem até o mundo das ideias, né, que a gente já tratou em aulas anteriores também, o mundo das ideias, o mundo das coisas. Ele vai dizer, nas coisas, a verdade não está, a verdade está sempre nas ideias. Então, para ele, o filósofo, né, ele é o homem que direciona a sua vida em busca da verdade, em busca de encontrar o que é o verdadeiro. Então, uma postura filosófica para o Platão tenho dúvidas, né, preciso encontrar a verdade, preciso encontrar essa aletheia. E aí é interessante vocês perceberem que para o Platão e para Aristóteles, né, para esses dois pensadores, a verdade ela é um desvelamento. O que isso quer dizer, professor? Desvelar é tirar um véu, né? Então, sei lá, não sei se vocês já assistiram aqueles filmes que tratavam do Oriente Médio, né? Sobretudo aqueles filmes da Disney, que as mulheres aparecem com um véu, né? E aí tira o véu, e aí geralmente a mulher é bonita. Ou no Pica-Pau, né? No Pica-Pau, quando tirava o véu, era uma mulher super feia, né?
para usar a metáfora ali da surpresa. Então, desvelar é sempre tirar o véu, né? Ou revelar, né? Ou encontrar, ou descobrir. Estava coberto, eu descobri. Esse é o conceito, sobretudo grego, de verdade, né? Alguma coisa que estava oculto e que você trouxe luz, você descobriu. Para o Aristóteles, porém, né, que é o aluno do Platão, ele vai dizer, essa verdade que a gente descobre, ela não está só nos raciocínios, ela está nas coisas em si. Então, por meio da experiência, uma vez que eu estou diante do mundo, né, do mundo dos objetos, eu consigo encontrar essa verdade. Essa verdade está nas coisas. Eu consigo pensar nela, mas eu preciso que as coisas estejam diante de mim para que eu possa pensar nelas, né? É uma coisa mais da experiência. Enquanto Platão está pensando na razão, ela está pensando na experiência. Né? Ele, na verdade, está pensando na experiência. Então, a gente tem um antagonismo aí do Platão dizendo que a verdade está na teoria e do Aristóteles dizendo que a verdade está nas coisas, na prática. Embora os dois, de maneira complexa, se antagonizem nesse processo, os dois estão fazendo o quê? Eles estão dizendo que a verdade precisa ser encontrada, que ela não está dada, ela precisa ser pensada. E aí é interessante vocês pensarem nisso, porque o Aristóteles ele vai dizer assim, nós precisamos categorizar as coisas, dizer o que é alto, o que é baixo, o que é denso, o que é líquido. Ele faz uma categorização das coisas, porque ele diz, se a gente não criar categorias para as coisas, a gente não vai encontrar o que é verdadeiro e o que é falso. Então, boa parte da filosofia do Aristóteles está voltada para essa ideia de encontrar, de colocar as coisas no seu devido lugar, nas suas devidas categorias, para poder encontrar o que é verdadeiro e o que é falso. E aí, eu pergunto para vocês, qual foi a última vez em que vocês se perguntaram? Eu acho que isso é até meio normal. Será que isso é verdade? Né? Será que isso que aconteceu agora é verdade? Quando você recebe, sei lá, uma notícia no WhatsApp, ou quando alguém conta uma história para vocês, puxa, mas será que isso é verdade? Nós, como somos pessoas comuns, né, pessoas normais, a gente duvida, né, mas a gente acredita, né? A gente fica naquela, entre a dúvida e a crença, e aí a verdade é uma tentativa de, ao pensar e ao duvidar, justificar essa dúvida. Será que essa dúvida ela tem coerência? Ao encontrar uma coerência para essa dúvida, e eu conseguir, de certa forma, justificá-la e validá-la, aí sim eu posso pensar no que de fato é a verdade. Há, para vocês terem uma ideia, várias noções daquilo que é verdade, tá? Essas aqui são algumas, né, que é a do Platão e do Aristóteles, mas a gente pode pensar em verdade sob várias perspectivas, a verdade científica, né, a verdade da literatura. E aí, eu não sei se vocês já viram essa passagem aqui, mas na própria religião também, né, a gente encontra alguns processos que tratam, ou que denominam, ou que passam por esse conceito de verdade que é o aletheia. E aí a gente tem lá o versículo bíblico que diz assim, né, Jesus responde, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? E percebam, senhores, quando Jesus dá essa resposta, esse conceito de verdade, no caso dele, né, que é um personagem da religião, é muito parecido com o dos pensadores gregos, né? Ele vai dizer, para você entender Deus, você precisa vir até mim. Ou seja, eu vou revelar, eu vou tirar o véu de Deus e vou mostrar para vocês quem ele é. Percebam, a mesma noção grega, a mesma noção do Platão, a mesma noção do Aristóteles, é um desvelamento do real. Alguma coisa estava encoberta em alguma dimensão e isso foi, por algum motivo, desvelado, foi trazido à luz. E aí, quando Platão vai usar ali, no mito da caverna, um homem que estava preso, né, que sai, ele simboliza com aquele homem que estava preso, sai o Sócrates, né? Quando o Sócrates estava na cidade perguntando para as pessoas, e as pessoas apresentavam uma resposta pré-pronta. Ah, a verdade é isso, eu sei daquilo, o que é o bem, o que é o real. Quando o Sócrates fazia a pergunta para as pessoas e as pessoas respondiam, elas percebiam que elas não tinham pensado ou refletido naquilo que elas tinham dito, e se aquilo que elas tinham dito era de fato a verdade, correspondia ao mundo real, correspondia à realidade. E aí é interessante vocês pensarem que existe o real e existe o verdadeiro.
É como se o verdadeiro fosse uma correspondência do mundo real. Então, por exemplo, eu estou diante de um campo. Aí eu digo assim, esse campo é verde. A realidade diz, o campo é verde. A verdade, que nesse caso é uma verdade discursiva, encontra-se com a realidade. Eu estou dizendo, realmente esse campo é verde. Então, o real e o discursivo, eles estão em acordo. Agora, por exemplo, eu estou diante de um campo, e eu digo, esse campo é amarelo. Se esse campo, por algum motivo, ele não é amarelo, a gente tem um ocultamento do real, a gente tem um ocultamento da verdade. A verdade, em alguma medida, ela se perdeu, ela deixou de ser. E aí é interessante porque o Aristóteles ele vai dizer assim, todo homem, em qualquer hipótese, ele sempre pende para o conhecimento. Todo homem pende naturalmente, é da natureza do homem querer conhecer, por mais que ele diga que não. E aí, quando você está diante de alguma coisa que ela é muito extraordinária, né? A pessoa diz, olha, eu estou assistindo um jogo de futebol aqui e o campo é lilás. O homem, por já ter os seus escopos e por já ter uma tradição e por já ter uma bagagem, uma experiência de que normalmente campos com gramas naturais não são lilás, ele vai colocar aquilo em dúvida, ele vai suspender o juízo. E aí tem um pensador chamado Epicuro, que ele vai dizer assim, a verdade, ela está nas sensações. Quer dizer o seguinte, ela não é fruto de uma reflexão teórica, de acordo com aquilo que eu sinto. Então, se eu senti determinada coisa, então isso é verdadeiro. E me fez bem ou me fez mal, isso é verdadeiro ou isso é falso. Vai depender da minha relação com aquilo. E esses filósofos clássicos, eles vão dizer, de modo algum, a verdade é algo que não pode ser contradito. Por quê? Porque uma vez que você chega à verdade, você chega ao bem. Ninguém pode chegar àquilo que é bem, ou àquilo que é bom, ou ao bem, se não for pela verdade. Então, percebam, senhores, é bastante complexo pensar na verdade como um desvelamento, porque o tempo inteiro você precisa se colocar na posição de dúvida e não deixar a dúvida para trás. Você precisa tentar encontrar a verdade daquilo. E a questão é que nem sempre a verdade ela se revela facilmente. Então, esse caminho em direção à verdade é um caminho que a gente chama de busca pela aletheia, é uma busca em prol da verdade. Muitos homens, historicamente, o fizeram, né? Alguns homens disseram a ter encontrado, outros homens disseram que passaram a vida inteira procurando e não encontraram, mas percebam, a verdade sempre no horizonte, sempre como um ponto a ser buscado, sempre como um ponto a ser encontrado. Até aqui tá tranquilo, senhores? Porque não é tão fácil, assim, sei lá, eu acho um pouco complexo, mas o que vocês precisam entender nesse primeiro momento da aula? Que a aletheia, que é essa verdade tanto religiosa, né, que aparece nos evangelhos quanto na Grécia Antiga, ela é um desvelamento. Alguma coisa estava escondida e ele aparece. Pensem lá no mito da caverna, no exemplo da caverna. O real estava escondido, porque eles estavam vendo o fundo da caverna. Quando o homem sai da caverna, ele encontra o mundo verdadeiro, ele encontra o mundo real e, por correspondência, ele encontra o mundo verdadeiro. Não é mais por meio dos sentidos agora somente. Ele pode pensar no mundo verdadeiro, ele pode refletir acerca dele. Então, essa é a primeira parte, tudo bem? Então, é importante que vocês entendam que o verdadeiro, ele tá sempre tentando, a gente está sempre tentando encontrar o verdadeiro e, de algum modo, o que é real e o que é verdadeiro está sempre se escondendo. Tem um filósofo chamado Tomás de Aquino que ele diz que o mundo é um livro e que à medida em que a gente vai vivendo, a gente vai lendo esse livro e vai encontrando essas verdades que estão diante de nós. Esse filósofo Tomás de Aquino, ele era um estudante da obra do Aristóteles. Então ele vai dizer, a realidade, ela é um livro. Quanto mais eu vivo, mais eu avanço na leitura desse livro. Quanto mais eu vivo, mais eu me aproximo desse final, né, desse final de livro. Ele vai dizer, quanto mais tempo passa, mais verdades eu conheço. O Hegel, né, que é o filósofo idealista alemão, ele vai dizer o seguinte, todas as coisas que eu estou aprendendo, né, todas as coisas que eu estou adquirindo, elas estão me encaminhando na direção de uma verdade maior, de um espírito absoluto, a partir do qual, acerca do qual eu preciso me aproximar. Embora eu nunca possa conhecê-lo totalmente, à medida que eu vou vivenciando e descobrindo coisas,
ou seja, as coisas vão se desvelando diante de mim, eu vou conseguindo me aproximar dessa verdade absoluta, né, que em muitos casos, né, e para ele também, seria Deus, né, porque ele era um filósofo cristão. Outros filósofos vão dizer o seguinte: a verdade é circunstancial, não tem essa de verdade absoluta. A verdade vai depender do momento. Cada momento tem a sua própria verdade, então a verdade sempre vai depender do momento. Aí eu coloquei aqui duas perspectivas, né, que é a do Parmênides, que é um filósofo pré-socrático, e do Epicuro, que é um filósofo antigo também. A do Epicuro eu acho que eu já citei. Parmênides vai dizer assim: há dois caminhos para a pesquisa: a opinião, que conduz ao não ser, e o pensamento, que conduz ao ser, ou seja, a verdade. O Platão bebe nessa fonte, né? O Platão ele usa essa mesma lógica conceitual. Então ele vai dizer o seguinte: a opinião ela leva ao não ser. O que é o não ser? O não ser é o nada. Então se a sua opinião ela não é validada, ela não é coerente, ela não é científica, você está apenas lançando palavras ao vento. Você está dizendo o nada. Você está pensando e tratando do nada, que é aquilo que não tem valor nenhum. A verdade, quando a sua opinião é justificada, ela te aponta para o ser. O que é o ser para o Parmênides? O ser é aquilo que existe, aquilo que é real, aquilo que pode ser pensado. Então, é aquilo que tem na realidade e que se corresponde com o nosso pensamento. Tá? Então, para o Parmênides, quando a gente pensa na verdade, a gente está pensando no ser, no real. E para o nosso amigo Epicuro, a verdade ela está sempre ligada às sensações. Né? Se me faz bem, se me faz mal, se me deixa em paz, se me deixa estressado, é aí que estão as verdades. E aí a gente tem também um outro grande pensador, né? Um outro grande filósofo aí, eu não sei se vocês já ouviram falar desse grande filósofo também, que é o Zeca Pagodinho. Numa outra aula a gente falou mal dele, hoje a gente vai falar bem dele. Né? Essa música não é dele, ele é intérprete, ela é do Carlinhos Santana e do Nelson Rufino. E aí, olha que interessante essa letra, né? Descobri, ou seja, tirei o véu, que te amo demais. Descobri em você minha paz. Descobri sem querer a vida, verdade. Olha que interessante. Uma música do cancioneiro brasileiro, uma música do samba, né? Ou da MPB, as músicas clássicas do nosso século aqui, né? No sentido de MPB, ou do samba raiz, e ele está usando uma frase, eles estão usando uma frase extremamente relacionada ao conceito de aletheia. Eu descobri que eu te amo, percebam, ele descobriu que ele ama. Tem uma sensação aí, está muito próximo do Epicuro também. Descobri em você minha paz. Descobri sem querer a vida, verdade. Então ele está dizendo, à medida que eu fui descobrindo as coisas, eu encontrei uma determinada verdade. Qual era essa verdade? Que ele ama, que ele tem ali uma relação com o objeto amado, com o ser amado, que é uma relação que foi revelada a ele, foi desvelada para ele. É bastante vocês as letras. Quando eu estava procurando aqui, tinha um monte de letra de música nesse sentido, de que a verdade é tirar o véu, a verdade é desvelar, a verdade é ir num outro caminho, é ir numa outra direção. Tudo bem até aqui, senhores? Tá tranquilo? Aham. Tudo bem. Beleza. Sim. Alguém tem coragem de me dizer, então, o que é a aletheia? Em poucas palavras? Porra, vão amarelar mesmo, hein? Então, ó, a aletheia, em poucas palavras, é descobrir, revelar, desvelar. É encontrar aquilo que estava oculto diante de nós e que, por algum motivo, normalmente o esforço racional, a gente encontrou. Tá? E aí, é importante que vocês pensem um pouquinho na ideia de fake news aqui. A fake news, ela acaba nos ajudando a pensar. Porque, imagine o seguinte, chega uma notícia para mim lá no meu celular. Só que essa notícia, ela tem tudo a ver com aquilo que eu penso. Mas eu sei que ela não é verdadeira. Por que eu a compartilho? Né? Eu sei que aquela notícia não é verdadeira, mas eu sei que se eu compartilhar ela, eu vou conseguir enganar outras pessoas e vou fazer com que essas outras pessoas
pensem naquilo que eu estou pensando, ou vejam o mundo do mesmo modo como eu vejo. E aí eu vou lá e compartilho. Percebam, a ideia é mais ou menos a seguinte: eu gostaria que o mundo fosse assim, mas o mundo é assado. O mundo real é assado. Eu gostaria que ele fosse assim. E aí, quando chega uma fake news que diz que o mundo pode ser assim, ou que ele é assim, às vezes eu acabo deixando de considerar o processo ético que envolve isso para tentar convencer as pessoas de algum modo, enxergar o mundo como eu gostaria que o mundo fosse. Daí que as fake news fazem tanto sucesso. Porque as fake news elas estão relacionadas a desvelar um mundo que não existe, mas que para muitas pessoas seria muito interessante que existisse. Então, de algum modo, a gente pode usar os pensadores antigos, os pensadores gregos, para pensar nessa questão. Elas tratam de mídia chega a fake news o tempo inteiro e tal. E por que essas fake news chegam? Porque elas dizem, em muitas vezes, exatamente aquilo que eu gostaria que fosse, mesmo sabendo que não é. E aí isso envolve um processo ético, né? Envolve um processo moral. Será que eu estou disposto a abrir mão dos meus desejos e dos meus anseios quando o que é real se opõe àquilo que eu quero? Essa é uma reflexão que nós devemos fazer. Né? Quando aquilo que é verdadeiro se opõe àquilo que eu gostaria que fosse, será que eu estou disposto a aceitar isso? Ou eu vou tentar contornar, né, de algum modo, usando a fake news, compartilhando, ou fingindo acreditar, ou mesmo acreditando, né? Tem muita gente que acredita em fake news. Né? Então, é bastante importante a gente se colocar criticamente. Né? Por que eu estou aceitando a fake news? Por que eu estou aceitando essa notícia como ela se aparece diante de mim? Isso é uma coisa muito importante. Será que eu estou aceitando, não é por um movimento de ego? Será que eu não estou fazendo isso porque, de algum modo, eu gostaria que isso fosse verdadeiro? Eu sei que não é, mas eu gostaria que outras pessoas pensassem como eu penso? Então, é interessante, e aí, esse é o trabalho que vocês vão fazer, tá? É interessante a gente pensar no motivo pelo qual as fake news fazem tanto sucesso e qual seria essa relação entre as fake news e o conceito de aletheia de 2.400 anos atrás. Então, assim, o que é a verdade de fato? Será que a verdade ela é circunstancial? A verdade ela vai depender do momento? Então, uma coisa pode ser verdadeira ou falsa de acordo com o momento, ou algumas verdades estão estabelecidas e elas não podem ser alteradas? Essa é uma reflexão que nós devemos fazer o tempo inteiro. Será que as verdades, aquilo que a gente toma como verdadeiro, né, elas podem ser mudadas, ou elas são circunstanciais e podem ser mudadas, ou elas são absolutas e elas não podem ser mudadas? Por exemplo, vamos pensar numa verdade ontológica, uma verdade do ser. Todo homem que está vivo morrerá. Embora todos os homens que estão vivos, obviamente, ainda não morreram, em algum momento, pode ser breve ou pode ser distante, eles morrerão, pelo menos fisicamente. Então, percebam, essa é uma verdade ontológica. Ela ainda não aconteceu, mas eu posso acreditar nela com alguma segurança. Essa é uma verdade ontológica. E aí a gente tem, por exemplo, uma verdade lógica, né? A soma de duas unidades mais duas unidades, a soma de 2 mais 2 tem como resultado o número 4. Essa é uma verdade dedutiva, uma verdade lógica. Percebam, há vários aspectos da verdade a partir dos quais a gente pode pensar. As próprias verdades religiosas também, né? Geralmente uma pessoa que tem uma determinada religião, ela acredita que aquela revelação que a religião traz é uma revelação verdadeira. Caso contrário, ela não teria aquela religião. Então, percebam, a verdade, ela está sempre no horizonte e, de algum modo, validando o modo como a gente enxerga esse horizonte. E essa nossa busca pela verdade, segundo Platão, ela precisa ser uma busca contínua, tá? Então, basicamente é isso. Eu vou apresentar aqui algumas outras noções de verdade, mas o que eu quero que vocês saibam?
que existe um conceito chamado aletheia, que é o conceito de verdade. A verdade ela é um desvelamento, ela é um descobrimento, ela é uma retirada do véu. Alguma coisa estava escondido, e aí você tirou e trouxe à tona. Imagine, por exemplo, um presente. Você ganhou um determinado presente, o presente veio naquela caixinha, aí você abriu a primeira embalagem, aí tinha outra embalagem dentro, aí você abriu, tinha outra embalagem dentro, aí você abriu, aí tinha outra, aí você falou, meu Deus, o que está acontecendo? Até que você conseguiu chegar ao objeto, e naquele momento, você, se for um presente que você gostou, você se alegra. Né? O que acontece com relação às verdades? Imagine a seguinte metáfora, você tem uma caixa de presentes com infinitos papéis. Então você vai abrir um, vai ter outro, vai abrir um, vai ter outro, vai abrir um, vai ter outro. Você vai encontrando diferentes papéis de presente, você vai tendo uma experiência com diferentes papéis de presente, mas dependendo da verdade que você está procurando, pode ser que você não encontre no primeiro momento. Mas o que você não pode fazer, segundo Platão, deixar de fazer, segundo Platão e segundo Aristóteles? Deixar de procurar pela verdade. Porque a verdade, eu só consigo chegar ao bem maior, ao bem supremo, né, ao ápice, vai dizer o Aristóteles, eu só consigo ser aquilo que eu posso ser dentro de toda a minha plenitude se eu for alguém que, de algum modo, está preocupado com a verdade, com encontrar a verdade. E aí, as fake news, elas são uma mazela desse nosso tempo, né, em que todas as pessoas acreditam ter uma verdade, e aí as fake news, elas alimentam esse processo. Tem outros conceitos de verdade, tá? Eu vou apresentar para vocês aqui. O primeiro conceito de verdade é o hebraico. Embora aquele que eu tenha apresentado de Jesus, né, dizendo que ele é a verdade, o caminho e a vida, o conceito de verdade do hebraico, ele é um conceito de consenso. Então, se a maioria das pessoas chegar a um consenso pela soma das opiniões, então possivelmente aquilo é verdadeiro. Então, por exemplo, vou usar um exemplo religioso aqui, né? Yahvé é todo-poderoso, Deus é todo-poderoso, no caso dos hebraicos, né? uma verdade hebraica. Todos os judeus ali dentro daquele processo acreditam? Sim. Então isso é uma verdade. Então a verdade ela vem por meio do consenso. Essa é a noção de verdade hebraica, tá? Aí tem também a noção de verdade medieval. A noção de verdade medieval é a veritas, que é aquela que estava no começo. Essa noção ela é muito comum, a gente toma ela como comum, mas a gente normalmente não pensa nela. O que é a verdade hebraica, a veritas? É a adequação da mente ao real. Então, por exemplo, eu tenho um objeto aqui, que é um objeto real, e aí quando eu vejo esse objeto, de algum modo, a minha mente se adequa a ele. Então é como se esse objeto e a minha mente estabelecesse uma relação, um casamento. E essa relação traz esse objeto para dentro da minha cabeça e esse objeto se adequa ao modo como eu penso. Essa é a veritas da concepção medieval dos filósofos cristãos da Idade Média. Né? Então, todas as vezes em que eu estou diante de um objeto, esse objeto se adequa, a minha mente se adequa a esse objeto, é como se minha mente embrulhasse esse objeto e eu pudesse pensá-lo. Daí que aquilo que não está no mundo real, usando o que eu falei lá do Tomás de Aquino, não pode ser verdadeiro, porque tudo que é verdadeiro está no mundo real. Aquilo que não está no mundo real não pode ser nunca tido como verdadeiro. Daí a ideia de que Deus se manifesta no ser, né, que está muito presente na Idade Média. A Idade Média foi extremamente cristã, né, pelo menos na Europa. Então, aquilo que se manifesta no ser é real. Aquilo que não se manifesta no ser não pode ser de modo algum real. Então, vou voltar aqui. Noção hebraica, por meio do consenso, muitas pessoas dizendo que é verdadeiro, então provavelmente é verdadeiro. No caso medieval, que é a veritas, por meio da adequação da mente ao objeto. Aí a gente tem a aletheia. A aletheia é por meio... essa, né, que a gente tratou, que é o descobrimento, o desvelamento, e aí há outras noções, né, que é, por exemplo, a verdade pragmática. A verdade pragmática vai dizer assim, tudo que funciona é verdadeiro, tudo que não funciona provavelmente é falso. Então, eu sei lá, vou dar um exemplo meio tosco aqui, mas eu estou tentando colocar uma cômoda em casa, e aí eu avisto um parafuso que não é daquela cômoda. Então, aquele parafuso serve, eu ainda não medi, ele serve. Eu fui lá e coloquei na cômoda. Ele serviu, então essa noção que eu tive diante daquele parafuso é uma noção pragmática, uma noção verdadeira. Então houve verdade nessa minha análise.
Essa é uma noção muito presente nos nossos dias, tá? E aí a gente tem também a verdade por coerência interna, que é a verdade que está ligada à história da filosofia, sobretudo. Então, assim, não se está muito preocupado com as relações que a coisa tem com o mundo. Então, por exemplo, eu vou pensar no sistema do Platão. E aí, quando eu estou pensando no sistema do Platão, o mito da caverna, o mundo das ideias, todos eles fazem sentido se eu acreditar que esses exemplos são válidos racionalmente. Então, essa é uma verdade coerente. Ela tem uma coerência interna. Fora dela, não há verdade nenhuma. Se você disser para uma pessoa, olha, havia um bando de homens presos no fundo de uma caverna, olhando para o fundo da caverna, a pessoa vai falar, tá, mas por que eles não saíram de lá? O que prendeu eles lá? Aí já era. Aí acabou com a ideia. Ou quando você vai assistir um filme, aí do nada você está assistindo um filme, aí vem um cara verde quebrando tudo. Um cara super forte, ele dá um pulo do Brasil, cai na Bolívia. Se você não aceitar que aquilo é uma, entre aspas, uma possibilidade dentro daquela ficção, você fica falando, mas não dá, porque as leis da física vão dizer que é impossível pular de um lugar e cair num lugar tão distante. Aí, essa verdade que tem uma coerência interna, ela não é válida. Percebam, senhores, para que seja verdadeiro, eu preciso aceitar os pressupostos. Então, imagine que eu estou indo lá assistir um filme, né? E aí eu fico pensando, mas não tem como o cara voar nessa velocidade. Mas se o Flash ele conseguisse alcançar essa velocidade, o corpo dele ia se esfacelar. Então, não dá. Se eu ficar comparando a lógica interna com a realidade, não dá. Então, para essa verdade ser válida, eu preciso acreditar que ela só é válida e coerente internamente, que é o que acontece também com a filosofia. Tudo bem, senhores? Alguma dúvida até aqui? Tá tranquilo? Professor, quem que você tinha dito que era contra não, mas ele falava que não era pra gente aceitar a verdade a partir dos sentidos? Você deu até o exemplo da caverna lá. São dois autores, tá? O primeiro é o Platão, que ele vai dizer que a gente não consegue chegar à verdade por meio dos sentidos. A verdade ela é sempre intelectual. Essa é do Platão, da caverna. E tem um outro filósofo também, que é o Descartes, que é aquele do cogito. Essa aula a gente conseguiu ter na sala de aula. Que ele vai dizer, eu estou negando, pode ser que ele esteja sonhando, né? Porque o sonho, ele é muito parecido com os nossos sentidos. Aí ele vai, eu não sei se vocês lembram dessa aula, mas ele vai dizer, eu vou negar o que eu estou vendo, eu vou negar o que eu estou ouvindo, eu vou negar todas as opiniões que chegaram até mim, eu vou duvidar de tudo. O que é só verdadeiro? Aí a ideia de que, enquanto eu duvido, eu penso, logo existo. Então, existe uma coisa que é verdadeira. O que é verdadeiro para o Descartes? Que eu estou pensando. Então, tanto Descartes quanto Platão, eles negam sentidos. O Descartes vai acreditar no cogito, né, que é a ideia de que a única coisa que eu posso provar que de fato é real, que não depende dos meus sentidos, é que eu estou pensando agora. E o Platão vai dizer que a única possibilidade de chegar à verdade é por meio das ideias, né? Por meio desse mundo intelectivo, desse mundo inteligível, não por meio dos sentidos. Porque para ambos, né, embora a filosofia deles em ponto se distingua, para ambos os sentidos são enganosos. Aí cai naquele exemplo que eu dei lá na aula, né? Que às vezes você tá vendo uma pessoa lá embaixo e você fala, tá vindo um parceiro meu, tá vindo uma pessoa que eu conheço. Quando a pessoa chegar perto, não é. Ou você ouve alguém chamando você no prédio, aí você olha, nem é você que estão chamando. Então, os sentidos são enganosos. Então, eles vão dizer, como os sentidos são enganosos, a gente tem que chegar à verdade por meio do raciocínio, por meio do logos, por meio da reflexão. Nunca por meio dos sentidos. Há outros pensadores que vão dizer, não, senhor, a gente vai chegar à verdade por meio dos sentidos. O Epicuro é um deles, o David Hume, ele vai dizer o seguinte, se não tiver experiência, a gente não chega a verdade nenhuma, porque a gente precisa vivenciar. Né? O próprio Aristóteles também vai dizer que a verdade está nas coisas. Então, assim, cada pensador tem uma noção de verdade, mas essa noção clássica que eu estou tratando com vocês aqui, que é a aletheia, ela é a noção de o desvelar, de tirar o véu, de retirar aquilo que estava sendo, de algum modo, ocultado diante de mim. Tudo bem, senhores? Eu disse que a aula seria breve. Se vocês tiverem alguma dúvida, falem agora. Alguém tem algum questionamento, alguma dúvida? Eu tenho mais um. Pode falar. Não, fala eu, Kaique, primeiro. Pode falar, meu. Pode falar. Tipo, o Platão afirmava que não poderia ter a verdade através do sentido, certo? Uhum.
e outros filósofos. Para você, as perguntas filosóficas podem ter resposta tipo com a evidência empírica? Essa é uma pergunta muito boa. Eu acho que algumas perguntas sim, mas a maioria das perguntas filosóficas não. Por exemplo, se você pensar numa pergunta simples, uma pergunta filosófica simples, talvez tenha uma resposta. Mas as grandes perguntas filosóficas não. Por exemplo, de onde viemos, o que somos, que é a mais importante, né? Conhece-te a ti mesmo, e para onde vamos, elas são perguntas que não têm evidência empírica. Por exemplo, você pode dar uma resposta pela religião, né? Se você quiser usar uma resposta teológica, você consegue. Agora, filosoficamente, é um processo de autoconhecimento, né? Por exemplo, quem somos? É muito difícil dizer quem nós somos. Talvez essa pergunta você consiga responder ela empiricamente, mas assim, num longo processo de autoconhecimento e provavelmente aí com uma idade mais avançada, porque é muito difícil dizer quem somos, né, agora. Mas, por exemplo, de onde viemos e qual é o nosso propósito, se não for por meio se você não encontrar uma resposta religiosa, é muito difícil. Mas essa pergunta que você fez é muito inteligente também. Então, assim, algumas perguntas são perguntas que você consegue chegar por meio da experiência. Mas, normalmente, se uma pergunta ela pode ser respondida facilmente, ela já não é mais uma pergunta filosófica. Ela já deve estar em alguma área da filosofia, da ciência. Algumas perguntas que a gente fazia, por exemplo, por que umas pessoas ficam doentes e outras não, né, em determinados lugares? E aí atribuía-se essas doenças antigamente, por exemplo, à vontade dos deuses, né? A pessoa fez alguma coisa ruim e os deuses estão punindo essa pessoa. Aí quando a gente começou a estudar, desenvolver a biologia e a ciência, a gente percebeu que tinha micro-organismos que os olhos não podiam ver, vírus e um monte de coisa, e aí a gente começou a perceber que havia uma resposta objetiva para certas perguntas, e aí, de certo modo, a biologia que estava dentro da filosofia, ela saiu e se tornou uma área do conhecimento própria, uma área científica. A maioria dessas áreas, elas saíram de dentro da filosofia, né? Ela ficava se debatendo, discutindo, uma vez que você chega a uma resposta objetiva, já não dá mais para dizer que é uma pergunta filosófica. E aí você vai tratar. Claro, na biologia ainda há perguntas filosóficas, né? Por exemplo, qual é o valor da vida? Ou, vou dar um exemplo meio tosco aqui, mas que eu acho bastante interessante. Imagine aqui quem assiste The Walking Dead, né? No The Walking Dead, as pessoas matam lá os zumbis. Por que não é errado matar o zumbi? Se o zumbi ele tem uma forma humana. Professor, porque ele tá morto. Pera, mas ele tá andando. Ele tá do jeito dele ali, continua andando. Então, existe um problema ali que o que constitui o ser humano quanto indivíduo? É a sua mente? Professor, porque as pessoas que não estão mortas, elas têm uma determinada capacidade de pensar, de dialogar, né? O zumbi não, o zumbi ele não pode, porque determinada coisa, ele só pensa em comer e se arrasta. Tá, e se uma pessoa estiver em coma e não estiver conseguindo ali cumprir os seus papéis sociais, então ela pode ser morta? Então percebam, tem várias, mesmo dentro da biologia, tem várias perguntas filosóficas, né, embora a gente saiba que os zumbis não existem, que podem ser feitas também. Né? Então, é legal clonar um animal? A gente já consegue clonar um animal dentro da biologia, a gente consegue. Mas isso é ético? Isso é moral? Então, percebam, mesmo quando a biologia se torna uma ciência, ela ainda assim mantém perguntas filosóficas, que são aquelas perguntas que ela própria não consegue responder. Mas essa pergunta é muito interessante. Algumas perguntas, elas são respondíveis, mas nem sempre essas respostas, essas soluções, elas dão conta de responder, elas dão conta da pergunta em si. Né? Elas podem responder parcialmente, ou elas podem responder na maior possibilidade de dar uma resposta, mas sempre vai ficar alguma coisa faltando, sempre vai ficar alguma pendência ali. Mas a sua pergunta foi muito boa. Entendi. Quem mais queria perguntar? Era o Kaique? Oi, professor. Não, é tipo coisa besta, assim, do sentido, sabe? Uhum. Como você falou que o sentido pode ser enganoso, tipo, todo mundo sabe que é verdade. Foi a mesma coisa com um amigo meu. Eu tava subindo na rua e fazia muito tempo que eu tinha visto ele. Só que, no meu sentido, na minha cabeça, eu vi ele perfeito, assim. Eu até cheguei a falar, oi, mano, da hora. E quando tipo, o cara chegou do meu lado, ele olhou pra mim e ficou tipo...
Aí eu olhei e falei, nossa, mano, desculpa, jurava que era um amigo meu. Aí eu fiquei tipo assim, caramba, meu sentido me enganou. Aí eu lembrei da aula de filosofia, fiquei tipo assim, caramba. Exatamente. Eu lembro, cara, tem uma coisa que aconteceu quando eu era muito pequeno, acho que eu tinha uns 7, 8 anos. Eu tinha ido na 25, eu não sei se era na 25, era um lugar que tinha muita gente, né? E eu tava de mão dada com a minha mãe, assim, né? Andando. Aí, de repente, minha mãe parou, eu peguei na mão de outra mulher e fui embora, achando que era minha mãe. Aí a mulher olhou pra mim, Ai, a mulher olhou pra mim e falou, Nunca, né? quem nunca, né? A mulher olhou pra mim e falou, eu acho que você tá errado, né? Quem é essa? Cadê sua mãe? Aí eu pensei, poxa, mas ai, se ela não sabe onde está minha mãe, imagine eu, né? Que estou com a mão pegada na dela aqui. Aí depois eu acabei achando minha mãe. Perceba, os sentidos, né? Os sentidos, eles nos enganam. É claro, a gente não pode demonizar os sentidos, porque muitos filósofos, e a gente vai estudar o empirismo futuramente, eles vão dizer que os sentidos, eles são a única possibilidade da gente pensar teoricamente. Por exemplo, imagine, por exemplo, um cientista que está fazendo ali as suas experiências. Ele está vendo, ele está tocando. Então, os sentidos, eles têm também o seu valor, né? É claro, para esses filósofos antigos não tinha o valor que a gente vê hoje. Mas para alguns filósofos, sim. Alguém tem mais um questionamento a fazer para vocês poderem almoçar? Não? Professor, Oi, quem está falando? a Jamile. Fala, Jamile. Então, meio que o sentido da filosofia é fazer a gente pensar nas nossas próprias respostas. Isso mesmo, Jamile. A gente pode pensar, Jamile, que a filosofia ela vai aperfeiçoar a sua capacidade de perguntar. Porque as pessoas comuns, elas estão sempre à procura de respostas. Mas geralmente elas não encontram as respostas porque elas fazem as perguntas erradas. Então eu acho, Jamile, que a gente pode pensar que a filosofia ela nos ajuda a melhorar a nossa capacidade de perguntar, e à medida que a gente melhora a nossa capacidade de perguntar, a gente consegue, em alguma medida, se aproximar das respostas. Pode ser, como eu respondi agora há pouco, que as respostas elas não sejam totalmente plenas, mas elas vão nos ajudar a pensar melhor. Então é como se a filosofia fosse uma vacina que a gente aplica na mente. Pode falar, Jamile. Mas, por exemplo, igual você falou, acho que foi o Sócrates que. Não, pera. Eu acho que foi ele. Que ele morreu à procura da verdade, não foi? Foi o Sócrates. Então, ele meio que ele morreu à procura da verdade, mas ele não achou, porque ele saiu perguntando pro povo e o povo se irritava. Então, Sim. se a gente perguntar uma coisa e a pessoa responder, a gente perguntar por que ela respondeu assim, ela meio que vai ficar brava, não vai? Ou bastante. Mas sabe por que isso acontece? Porque as pessoas elas não estão acostumadas, né? Elas Uhum. aceitaram a vida do jeito que ela é. Deixa eu te falar uma coisa sobre Sócrates que eu acho bem interessante. Você sabia que quando ele estava morrendo, eles estavam preparando o veneno dele para ele beber, né? Queria ser morto ali e tal. E aí ele pegou uma flauta e começou a tentar aprender a tocar um acorde. Ele ia morrer. Aí perguntaram assim para ele, mas por que você está tentando tocar esse acorde? Eu não sei se é acorde no caso da flauta, né? Tem um outro nome, eu não lembro qual é o nome. Mas ele estava tentando aprender uma musiquinha solo ali. E aí perguntaram, mas por que você está tentando aprender isso agora? Ele falou, porque é uma coisa que eu quero aprender antes de morrer. Perceba que interessante. Né? O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo que o conhecimento que eu tenho, ele não precisa ser só um conhecimento que é útil para alguma coisa. Ah, eu preciso estudar porque eu vou trabalhar. É claro, estudar, aprender para poder trabalhar é uma coisa legal, mas eu tenho que entender que esse conhecimento que eu vou adquirir, ele vai ser meu. Então, Sócrates, ainda antes de morrer, ele deixa mais uma lição, né? Ele poderia estar chorando, ele poderia estar fazendo um monte de coisa, mas ele estava tentando aprender alguma coisa nova antes de morrer, mesmo sabendo que alguns minutos depois ele ia morrer. Olha que bonito, né? Eu acho isso bastante poético, porque ele estava tentando aprender alguma coisa que não ia ter valor, entre aspas, né? Não ia ter sentido. Não ia ter sentido porque não ia ser útil, mas ele ia ser alguém que ia morrer tendo aprendido uma nova nota, uma nova música. É assim que a gente tem que encarar o conhecimento. Mas o que você falou, Jamir, é real. Se você começa a perguntar muito, como as pessoas elas não pensam na sua realidade, elas ficam estressadas, né? Então a gente tem que ter bastante coerência também, ter bastante inteligência para a gente não se tornar o chato do rolê, né? Sim.
Porque senão as pessoas falam, as pessoas ficam perguntando, não vou nem chamar ele para sair com a gente, que ele é muito chato. Então, a gente tem que ter bastante coerência, e é bastante importante que a gente pergunte, antes de perguntar para o outro, pergunte para si mesmo. Será que essa é uma dúvida real? Será que eu estou perguntando porque realmente eu quero saber, ou eu estou perguntando para ser o chato do rolê? Então, isso é uma coisa também que a gente precisa pensar. Alguém tem mais alguma pergunta? É tipo você considerar alguém louco. Simplesmente, tipo, considerar alguém louco, né? Sendo que, tipo, você não sabe a realidade dele ou como que ele enxerga as coisas. Tipo, você vai julgar ele louco porque você acredita que aquilo que ele faz não é certo ou que ele tá falando não é certo. Aí você leva o pensamento que a inconsciência do louco torna ele livre, mas na verdade não existe isso. A gente pode pensar naquele exemplo da aula anterior, né? Que os homens que foram vistos dançando foram considerados loucos por aqueles que não podiam ouvir a música, né? Então, eles achavam que as pessoas eram malucas porque estavam dançando, mas na verdade o problema estava neles, porque eles não conseguiam ouvir a música, né? Eu acho que isso é uma coisa a se pensar também. Eu percebi que a gente meio que fica bravo quando o povo fica perguntando, quando a gente assiste um filme com uma criança. Porque eu fui inventar de assistir A Cabana com a minha sobrinha. E ela vivia fazendo perguntas. Ô, Jamile, eu vou te falar uma coisa. Toda criança, ela é uma filósofa. É? Porque ela pergunta tudo. Ela quer saber por que o céu é azul, quem é do bem, quem é do mal. Ela faz várias perguntas. Só que com o passar do tempo, o mundo vai tirando essa capacidade dela de perguntar, vai dando a ela vergonha. Né? As crianças, quando elas vão deixando de perguntar, elas vão deixando de perguntar porque o mundo as constrange. Para de perguntar, porque parece que quem pergunta, na verdade, é ignorante. Mas, na verdade, ignorante é quem não pergunta. Porque se você acha que sabe, na verdade você não sabe. Eu até citei para vocês, mas tem um filósofo chamado Pondé que ele diz assim: quem tem muita certeza, com certeza leu pouco. Porque quem leu muito tem muito mais dúvida do que certeza. E as crianças, elas têm muitas perguntas e muitas dúvidas porque elas estão aprendendo acerca do mundo. E seria muito interessante que nós, agora, na idade que nós temos, nós tentássemos manter alguma coisa dessa infância viva em nós, que é a nossa capacidade de se perguntar, de perguntar para as outras pessoas, mas sobretudo de se perguntar, porque quem pergunta, de certo modo, está tentando encontrar essa verdade. Essa é uma postura filosófica, perguntar é sempre importante. E aí, usando o exemplo do que eu dei da religião ali, em várias passagens religiosas dizem que as passagens das religiões dizem que as crianças herdarão o reino dos céus. Percebam, porque elas mantêm nelas essa ingenuidade, essa pureza, essa vontade de conhecer sem nenhum pressuposto, sem nenhum preconceito. Então é muito importante que a gente se predisponha a conhecer o mundo também, e sem vergonha de conhecer o mundo, de perguntar. É claro, com bastante prudência, com bastante coerência, sem querer, em alguma medida, ser o chato do rolê. Tudo bem, senhores? Tudo tranquilo até aqui? Tudo bem. É muito bom que vocês perguntem, tá? Fiquem sempre... Quando eu estiver falando, vocês não tenham vergonha de me interromper, não. Pode me interromper, tá bom? E perguntar durante a aula também. É tranquilo. Professor, mas Oi. como toda criança, ela dá lá a sua filosofia. Quando você se perdeu de sua mãe lá, que pegou na mão da outra pessoa, já deu uma filosofada? Nossa, foi um medo. Eu achei que eu nunca mais ia achar minha mãe naquela bagunça. Bom dia. Ô, professor, Diga. eu sou bastante assim com coisas após a morte, sabe? Eu fico tentando achar sempre o que vai acontecer, sabe? Uma resposta, assim. Aí uma vez eu fiquei tanto, professor, que eu fiquei, tava começando a ficar ansiosa, sabe? Eu começava a ficar ansiosa, eu ficava pensando muito. Porque, assim, é muito interessante esse tema, Alana, né? É muito interessante esse tema porque é um tema que a gente não sabe, o que vai acontecer, o que vem depois, né? Então, a gente fica tentando encontrar e fica gerando hipóteses, E fica tentando encontrar caminhos para responder essa pergunta. Essa é uma das grandes perguntas da filosofia também, Para onde vamos? Se é que vamos para algum lugar. Então, é claro, gente, é importante se perguntar, mas é interessante também entender que tem respostas que a gente não vai conseguir adquirir, a gente não vai conseguir encontrar.
nem é tanto sobre encontrar respostas, mas sobre tentar encontrar, entende? Então, assim, a gente precisa manter, de certo modo, a coerência e a prudência para a gente, como você falou aí, não ficar ansioso, né, com relação àquilo que vai descobrir. Então, é importante tentar encontrar, mas também não ficar desesperado se não conseguir. Porque muitas perguntas, ouso dizer, a maioria das perguntas, a gente não vai ter resposta nessa vida. Mas é importante que a gente não deixe de, em algum modo, ter essa postura filosófica de perguntar para si mesmo, para o mundo, para as pessoas. E, claro, sempre dentro de um limite de coerência, de um limite de prudência e de bom senso. Eu acho que é isso, senhores. A gente até passou um pouquinho, mas eu acho que é isso. Tudo bem para os senhores a gente finalizar, para a gente almoçar? Você tem alguma dúvida? Então, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui. Foi uma manhã muito bacana. Quer fazer alguma pergunta, Kaique? Não, professor, não. Tá bom. Professor, e o trabalho? Você então, vai passar no grupo? Eu vou mandar para vocês no formulário, mas o que vocês vão fazer? Tá Vocês bom. posso adiantar aqui para vocês. Vocês vão escrever uma reflexão de vocês sobre as fake news. Por que as fake news fazem tanto sucesso? Qual é o problema que as fake news causam? Por que nos últimos dias, nos últimos anos, elas ganharam tanta força? E aí vocês vão fazer uma reflexão sobre as redes sociais, sobre um pouco da aula que a gente falou hoje. Vocês podem fazer pesquisas, né, também sobre o conceito, para a gente ter mais ou menos uma direção aí a ser tratada. Tudo bem? Foi muito legal estar agora essa parte, esse momento de manhã com vocês, né, esse período da manhã com vocês. Espero que vocês tenham entendido a ideia da aletheia e algumas outras noções que foram tratadas aqui. Que vocês tenham um ótimo resto de dia aí para todo mundo e bom almoço, tá bom? Fiquem com Deus.